Oi meninos, oi meninas, voltando aqui com a segunda parte da nossa aulinha. Vamos pintar aqui uma rosa vermelha. Para pintar essa rosinha, meninas, eu vou usar o vermelho vivo, vermelho escarlate, uva e o vermelho fluorescente, tá? Como que eu pinto a minha rosa de forma rápida e simples? Eu vou preencher todinha essa rosa com o vermelho vivo, tá? Eu vou preencher aqui a parte de cima. Eu estou usando um pincel pituá, ó, pituazinho, tá? Então, eu vou preencher aqui a parte de cima dessa rosa, descer aqui um pouquinho, com o vermelho vivo, preenchendo. Estou pintando também no Oxford. Essa aqui é só um paninho que eu estou pintando para pintar aqui junto com vocês, tá? Não vou usar esse paninho para nada. Então, é só uma amostra mesmo da aulinha. Olha, estou preenchendo bem, colocando bastante tinta e puxando. Espalhando bem, para entrar bem na trama do tecido, ó. E vou puxando. É a forma que eu pinto, tá, meninas? Espero ajudar vocês. Para quem tá iniciando, essa aula aqui é uma dica super boa, porque é bem simples, fácil e rápido. Olha, estou preenchendo todinha aqui a minha rosa, colocando bastante tinta e puxando. Essa primeira parte aqui, como está muito quente hoje, eu vou fazer aqui primeiro a parte de cima, tá? Preencher aqui primeiro todinha a parte de cima. Hoje tá muito calor aqui, ó. Preenchi aqui a parte de cima, a boca é a parte de cima da minha rosa. Vou preencher ela todinha. Só que eu vou trabalhar aqui com vocês primeiro a parte de cima, depois eu vou fazer as pétalas da parte de baixo da nossa rosa, porque senão vai secar, aí fica ruim para trabalhar, tá? Tirar uma sujeirinha aqui. Então, eu preenchi ela todinha com meu pincel pituá, vermelho vivo. Agora, eu venho com vermelho escarlate. Troquei de pincel, peguei um pincelzinho chatinho, lixado e aparado. Venho aqui, ó. Esses riscos aqui. Os cortes da rosa. Então, eu venho na parte de cima. Na parte de cima desse cortezinho, vou colocar um pouquinho de tinta para lá e para cá e vou puxando. Na parte de cima, coloco um pouquinho de tinta e vou puxando. Olha. Que na parte de baixo vai entrar a luz. Então, que vai ser o vermelho fluorescente. Então, aqui na parte de cima, eu estou marcando a minha rosa com o vermelho escarlate, pode ser o vermelho profundo, pode ser o vermelho, o púrpura, fica bom também, tá? Então, na parte de cima, ó, marquei todinho com o vermelho escarlate que eu estou usando. Aqui nessa parte aqui vai entrar um vermelho mais escuro que você tem na sua casa, que no caso eu estou usando o escarlate. Pego aqui um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, em cima do risco, na parte de dentro, coloco um pouquinho de tinta e vou puxando. Aqui na parte de cima desse corte aqui também, eu coloco na parte de cima, olha. E puxo na parte de cima e na parte de baixo. Estou fazendo, aprofundando aqui com esse vermelho mais escuro, olha.
parte de cima, um pouquinho mais de tinta, parte de baixo. Coloco a tinta e vou puxando. Aqui, ó, tem um corte, então eu vou colocar a tinta por cima, tá? Porque por baixo, aqui, ó, em cima do risquinho, eu venho, coloco um pouquinho de tinta e puxo. Vou trabalhando a tinta, vou puxando. Puxar um pouquinho aqui, colocar um pouquinho mais aqui e vou puxando, tá? Então, assim nós vamos trabalhando. Colocar um pouquinho mais aqui. Depois que secar, eu venho e vou aprofundando, colocando mais sombra ou mais luz. Onde eu vejo que tá precisando, eu venho trabalhando com sombra e com luz depois de seca. Agora, meninas, eu vou pegar um pouquinho da cor vinho e vou aprofundar um pouquinho mais essa cor que eu coloquei aqui, que foi o escarlate, né? Então, eu coloquei um pouquinho da cor vinho e venho aprofundando, olha. Coloco um pouquinho de vinho e venho puxando. Na parte de cima do risco, olha. E venho puxando. Aqui também, aqui é pouquinha tinta, mas eu preciso colocar, porque quando eu colocar o vermelho vivo, ou vermelho fluorescente, perdão, ela vai sobressair aqui nessa cor vinho. Peguei um pouquinho mais de tinta, vem aqui, ó. Em cima do risquinho, vou marcando. E aqui embaixo também. E vou puxando. Em cima e embaixo. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Aqui, esse risquinho aqui vai entrar uma cor forte, que eu tô colocando aqui usando a cor vinho. E vou puxando, olha. Então, ficou bem forte agora, já tô vendo bem a diferença. Vou puxar essa tinta, para ela não ficar muito marcada. Espalhar bem. Aqui também entra um pouquinho, aqui, ó. Aqui entra um pouquinho e aqui também entra um pouquinho. Uma maneira bem simples de pintar rosa para quem está iniciando, tá? Então, desse jeitinho. Agora, eu vou pegar o vermelho fluorescente, esse vermelho aqui bem vivo. Deixa eu dar uma sacudida aqui. Peguei aqui o meu vermelho fluorescente e venho aqui, ó. Peguei tinta e venho colocando aqui a luz nessa rosinha. Coloco a tinta e puxo. Pego aqui a tinta, vermelho fluorescente, coloco e puxo. Pouquinho de tinta, vem aqui, ó. Coloco a tinta e puxo. Vou trabalhando agora somente com o vermelho fluorescente. Coloco a tinta e puxo. Agora entra por baixo, tá? Nós trabalhamos por cima com o vinho, agora por baixo aqui do risquinho da nossa marcação, nós vamos entrar com o vermelho fluorescente. Pegar um pouquinho de tinta e vou fazendo os cortezinhos, olha. Desse jeitinho. Esse meu pincel aqui, eu tô achando ele grande pra isso. Peguei um outro pincelzinho aqui e vou fazer o vai e vem, ó. Cima e embaixo, em cima e embaixo. Vai e vem, espalhando aqui a minha tinta. Em cima e embaixo.
Vai para cima, vai para baixo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. O vai e vem aqui do corte da vírgula, tá? Desse jeitinho. Olha como tá ficando. Com esse pincelzinho ainda menor, eu venho aqui e vou fazer essa pétala. Olha, vou colocando tinta e vou puxando, definindo a minha pétala. Peguei tinta. Quando secar essa tinta, eu venho e vou fazer da segunda camada. Eu gosto de fazer assim porque ela às vezes some a tinta, fica mais fraquinha. Aí eu venho definindo quando ela está mais seca, tá? Coloco a tinta, olha. E puxo. Vou definir aqui essa pétala, olha. Desse jeitinho. Eu gosto de trabalhar com pincel macio, gente. Deixa eu pegar aqui um pincel macio, cabo vermelho, para fazer essa pétala. Deixa eu ver se esse aqui está bom. Peguei um pincelzinho aqui, cabo vermelho, tá? Ver se ele tá bom aqui para eu trabalhar aqui na minha rosinha, olha. Dou uma puxadinha e assim vai ficando, formando já a minha rosa. Vamos aqui para o outro lado. Pego a minha tinta de um lado só do pincel, ó. Venho aqui, encosto, vou puxando e trazendo, definindo o corte. Agora eu dou uma puxadinha. Eu não gosto de deixar muito marcado agora, porque depois eu vou precisar retocar esse vermelho vivo, ou fluorescente. Aqui invadiu, vou acertar aqui. E eu gosto de deixar mais escuro, com mais tinta na segunda mão. Puxar aqui um pouquinho, virar para você ver bem. Peguei tinta, encosto e vou definir essa pétala aqui, olha. Tirar um pouquinho do excesso da tinta. E definir a minha pétala. Espero ajudar você em casa, tá? Muito mesmo, de coração. Olha, então está ficando desse jeitinho. Agora eu vou para a segunda parte da minha rosa. Venho novamente com vermelho vivo. Vou pegar um pouquinho mais aqui de tinta. Peguei o vermelho vivo, o meu pincelzinho pituar e vou preencher essas outras pétalas que eu deixei aqui para preencher depois, para não secar, né? A minha tinta. Então, eu pego tinta e vou definindo aqui, preenchendo as pétalas desse jeitinho. Estou preenchendo aqui a minha pétalazinha. Olha, colocando tinta e puxando. Vou preencher todas as pétalas que eu ainda não preenchi, tá? Que eu ainda não trabalhei. Então, vem aqui. Vou preenchendo todas as pétalas. Colocando tinta e puxando. Arrumando aqui.
colocando tinta e puxando, olha. Vermelho vivo é o que eu estou usando aqui. Preencher. Se fosse um trabalho que uma encomenda, já teria sujado, ó. Encostou ali e sujou meu paninho. Falta de atenção minha. Preenchi. Bem preenchido, porque o Oxford ele puxa muito. Se não trabalhar bem, com bastante tinta, quando seca fica falhado. Então tem que colocar a tinta e puxar bem, espalhar bem mesmo, para não ter falha depois. Então preenchi bem essa parte aqui com vermelho vivo. Venho agora com vermelho escarlate, fazendo a profundidade dessas pétalas aqui que eu terminei agora, olha. E na parte de baixo eu coloco vermelho escarlate, dou uma puxada. Aqui embaixo da boquinha dela, do copo dela, né? Coloco aqui, ó, vermelho escarlate. E vou puxando aqui nessa pétala, aqui na parte de baixo, coloco vermelho escarlate e vou puxando aqui embaixo nesse risco aqui, ó, embaixo do risquinho dessa divisória, vermelho escarlate e vou puxando. Puxo até mais ou menos aqui na metade dessa pétala. Olha, vou colocando tinta e vou puxando até na metade da pétala. Um pouquinho mais de vermelho escarlate aqui nessa pétala aqui, que eu não coloquei. Se você acha muito difícil pintar rosa, aqui uma rosa fácil para você pintar. Coloca a tinta, vai puxando, ó, boleando o seu pincelzinho, vai trazendo até na metade da pétala a sua tinta, puxando bem, para não ficar muito marcado, tá? Agora vamos vir com o vinho, com a cor vinho. E vamos fazer o mesmo processo. Só aprofundar um pouquinho aqui. Coloco a cor vinho, olha. E vem puxando. Vai boleando o seu pincel. E vai puxando. Pega um pouquinho mais de tinta. Onde você colocou o vermelho escarlate, você vem com um pouquinho de vinho, da cor vinho, olha. Vai puxando a tinta e espalhando bem. Limpei um pouquinho meu pincel para tirar o excesso, que eu achei que tava com muita tinta aqui. Olha, vou puxando. Encontrando. E aqui na outra parte das outras pétalas, a mesma coisa. Coloco um pouquinho da cor vinho. Venho puxando, olha. Limpei um pouquinho meu pincel. E venho puxando, misturando bem as tintas, as cores. E aqui a última. Em cima do risco, dentro aqui dessa pétala, eu coloco o vermelho, o vinho ou uva. Se você não tem vinho, pode ser uva.
Olha, e vou puxando. Limpei um pouquinho meu pincel e vou puxar bem para o meio da minha pétala. Desse jeitinho. Onde você vê que ficou muita tinta, enquanto a sua tinta está molhada, você pode mexer tranquilamente. Ficou desse jeitinho. Dei uma limpadinha no meu pincel e venho com o meu vermelho fluorescente. Pego aqui a tinta, venho aqui, ó, nessa pétala aqui, que eu ainda não mexi. Venho com vermelho fluorescente, depositando a tinta e puxando, definindo a minha pétala. Agora eu vou puxar um pouquinho, tirar um pouquinho daqui dessa tinta, espalhar, mexer, trabalhar com essa tinta. Pegar um pouquinho aqui que saiu, vou acertar. Pego tinta e venho trabalhando todas as pétalas, depositando a tinta e puxando. Agora, eu coloquei aqui nessa ponta, na parte de cima, vou puxar aqui, ó, pra dentro, pra cima do vermelho escarlate. Vou puxando. Olha que bonita que fica. Onde você vê que tem tinta sobrando, tinta em excesso, você vai trabalhando essa tinta. Vai puxando. Agora, vamos aqui do outro lado. Pego tinta e venho aqui, ó, trabalhando essas pétalas aqui. Coloquei a tinta, vou pegar um pouquinho mais, só para puxar. Mão leve, mão delicada, calma, paciência. Que devagarzinho, dia a dia a gente vai aprendendo, praticando e vai fazendo as nossas pecinhas aí. Cada dia melhor, cada dia mais bonita. Tudo é treino, né? Agora aqui vamos para a última. E na parte de baixo eu deposito a minha tinta. Pego um pouquinho mais e vou definir essa pétala. Agora eu vou puxar essa tinta, olha. Encostando aqui e vou puxando. Assim também com a vermelha, com a amarela, com a azul. Desse mesmo jeitinho aqui, você vai usar o tom que você quiser fazer a sua rosa e ela vai ficar linda. Depois nós vamos pintar uma rosa branca. Desse jeitinho aqui mesmo, como eu trabalho, como eu pinto. Acertar aqui. Vamos pintar uma branca mais para frente. Olha. Puxando. E vou definindo minhas pétalas. Vou colocar um pouquinho mais aqui, definir aqui essa. Tem uma sujeirinha aqui. E vou puxar. Desse jeitinho. Depois nós vamos só acertando, ó. Só acertando, fazendo retoque. Aqui dentro do copinho dela, entra aqui, ó, vermelho fluorescente. Vamos depositar a tinta desse jeitinho aqui e vamos puxar. Desse jeitinho aqui, olha, colocando a tinta, definindo aqui o corpinho dela. E vamos puxando. Vou pegar um pincel menor.
pincelzinho menor e venho aqui. Deixa eu limpar esse pincel aqui. Aqui dentro dessa divisória dela aqui, ó. Aqui nós vamos colocar o vermelho fluorescente. Um pouquinho de vermelho fluorescente. Olha, e definir aqui esse corte dela. Vermelho fluorescente, vermelho fluorescente e definindo aqui o corte dela. Desse jeitinho. Essa parte aqui a boquinha dela, eu venho aqui direto com, não, vou colocar primeiro o vermelho escarlate, aqui ó, vou definir aqui a boquinha dela, vermelho escarlate, puxando, certo? Vermelho escarlate, agora vinho, agora eu venho aqui com o vinho. Deposito a cor vinho e dou uma puxadinha, olha. Não precisa ser muito longo esse vinho, não. Não precisa ir com ele muito pra cima, não. Aqui, ó. Mão leve. Vou puxando. Peguei um pincel macio, dou uma puxadinha aqui, só pra espalhar. Desse jeitinho. Limpei o meu pincel. Vou pegar aqui agora o vermelho fluorescente e vou definir aqui a boquinha da minha rosa. Aqui, ó. Fiz uma vírgulazinha e puxei. Venho aqui, faço outra vírgulazinha, puxei. Venho aqui, faço outra vírgulazinha e puxei. Agora eu só vou dar uma espalhadinha nessa tinta. Dou uma espalhadinha. Fiz aqui a boquinha da minha rosinha. Acertar aqui ainda, que eu achei que ficou pouco. Uma aqui e outrazinha aqui. Aí só puxar e acertar. Ainda vou definir depois essa minha rosinha com a segunda mão, tá? Tanto da cor clara como da cor escura. Ainda vou definir aqui. Eu vou esperar, eu gosto que seca. Quando seca, que eu venho definindo, fazendo outra mão, dando outra mão de tinta. Só tô acertando aqui. Tirando um pouquinho o excesso, dando uma puxadinha, que já está secando e já está puxando. Então, eu vou deixar secar um pouquinho e vou vir definindo essa rosinha junto com vocês. Eu já estou amando, já estou achando linda. Voltando aqui, meninas, meninos, já deu uma puxadinha aqui na minha tinta, já deu uma secadinha. Então, agora, o que eu faço? Se eu olho para minha rosa e vejo que ela tá precisando de luz, de claridade, eu venho com o vermelho fluorescente. Se eu perceber que ela tá precisando um pouquinho mais de sombra, algumas áreas eu quero mais escura, eu venho com a cor vinho, tá?
A minha aqui, eu já gosto dela desse jeito. Só que aqui, essa parte aqui, tá vendo? Secou essa pétala aqui, então eu tô vendo aqui bem marcado. Eu não gosto dessa marcação, aqui. Então, quando seca a minha rosinha, eu posso vir aqui, pego o meu pincel, que eu estou trabalhando, venho aqui, ó, com a cor escura e posso reforçar aqui a sombra. Pego um pouquinho de tinta e venho reforçando aqui essa sombra. Aonde eu quero mais escuro, eu pego um pouquinho mais de tinta, vinho e venho trabalhando a área que eu quero um pouquinho mais escura, certo? Então, pego o vinho, vem aqui certinho, ó, deposito a cor vinho, limpei o meu pincel, agora eu só vou puxar essa tinta. Puxo bem, espalho bem, trabalho bem com essa tinta. Agora eu venho com um pouquinho do vermelho fluorescente. Vou reforçar aqui a luz. Pego o vermelho fluorescente, venho aqui na ponta, certinho em cima do risco, deposito a minha tinta, ó. Limpei o meu pincel e vou puxar para cima do vermelho escuro, do vinho ou da cor uva que você está trabalhando. Olha, só vou puxar, reforçar aqui a luz da pétala da minha rosa. Olha que bonito que ficou. Assim eu posso fazer onde eu quero reforçar a sombra e a luz, tá? Depositei aqui um pouquinho da cor vinho e vou puxar, ó. Puxando, trabalhando a cor vinho ou a cor uva. Venho com vermelho fluorescente, deposito. Vermelho fluorescente, olha, certinho. Agora eu vou puxar, trabalhar essa luz, trabalhando, puxando para cima da cor vinho, certo? Desse jeitinho aqui que eu faço a minha rosinha. Olha que bonito. Você vai puxando, trabalhando a tinta e vai ficar desse jeitinho. Aqui a mesma coisa. Vou depositar aqui um pouquinho mais de luz. Venho com vermelho fluorescente. Olha. Agora eu só vou puxar. Trabalhar a tinta, misturar bem, encosto e puxo, encosto e puxo, vou trazendo para cima da cor vinho, olha, encosto e puxo. Desse jeito você vai fazer em todas as pétalas que você achar que está precisando ou de luz ou de sombra, tá? Você vai retocar a sua rosa desse jeitinho. Olha, coloca a tinta e puxa. Vai retocando todas as pétalas. Coloca e puxa, vai trazendo pra cima da sombra. E vai ficar desse jeito, olha que linda. Assim você vai trabalhar em todas as pétalas que você desejar.
E aqui eu vou colocar uma... Vou pegar esse pincel aqui, vamos ver se dá pra fazer com ele. Aqui, ó, eu vou retocar aqui esse cortezinho e vou colocar uma aqui. Uma vírgulazinha aqui, outra vírgulazinha aqui, tá? Vou colocar uma vírgulazinha aqui e uma vírgulazinha aqui. Desse jeitinho. Trabalhar essa aqui. E aqui na boquinha da minha rosa, eu vou pegar aqui o meu pincel filete, a tinta amarela, amarelo ouro. Eu vou colocar aqui uns pinguinhos, as sementinhas dela. Colocar com amarelo ouro e um pouquinho da cor vinho, tá? Umas da cor vinho, para reforçar ainda aqui a boquinha dela também. Eu gosto assim. Você pode colocar branco, se você desejar, umas gotinhas brancas, uns pinguinhos brancos. Eu gosto assim. Olha só que bonita. Essa parte aqui aqui, ó. Se você quiser vir com o pincel filete para fazer um acabamentozinho, você vê, mas a minha tinta está grossa, então não vai ficar legal. Eu gosto de vir aqui com o pincel filete, ainda fazer um acabamentozinho. E fica desse jeito a minha rosa, tá? Espero que você goste, espero que você faça. Torço aí para que você consiga, porque tem muitas amigas que não conseguem fazer rosa. Essa aqui é a minha rosinha, simples, linda. Olha que miosote lindo. Depois nós vamos pintar uma folhinha. Aí você pode clarear ou escurecer a sua rosa conforme você desejar, tá bom? Um beijinho super carinhoso no seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guie e abençoe os trabalhos de tuas mãos. Até a próxima videoaula. Que Deus, Senhor, te abençoe. Beijo.